A gente vai girar com o noticiário agora, pessoal, porque a gente vai falar de um assunto que tem escalado bastante, que é a questão das fraudes, né, no Campeonato Brasileiro, principalmente da Série A ali do ano passado. Isso tem crescido bastante, tem escalado muito, e inclusive os acusados de tramar as fraudes nessas apostas esportivas também calculavam ganhar até R$ 1,5 milhão em um fim de semana após combinar os resultados com os atletas dos jogos, né? A pretensão está registrada em conversas no aplicativo de mensagens que foram obtidas pela investigação, a investigação da Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás. O que disse uma das conversas? O Bruno Lopes, que é acusado de participação nesse esquema, ele fala assim: se a gente trabalhar com dois, dá para fazer pelo menos R$ 1,5 milhão, paga 100 mil para os caras, nós conta 1 milhão. 1 milhão no final de semana, foi o que disse o Bruno Lopes no áudio que foi revelado, inclusive, pelo G1. Né? O acusado fala ainda sobre conseguir R$ 2 milhões numa operação que envolveria 6 jogadores. Os sites de aposta, eles permitem combinar as apostas distintas, por exemplo, que determinado time receberá certo número de cartões amarelos numa partida, enquanto o outro time, numa partida diferente, sofrerá a marcação de um pênalti. Quanto mais variáveis tem, maior é o prêmio dessas pessoas que participam do site de apostas. Né? No caso do jogador Eduardo Balberman, desculpa, agora sim. O Balberman, que foi afastado do Santos após serem reveladas as mensagens que trocou com um dos aliciadores, a aposta de que ele participaria, que envolveria 3 partidas diferentes, iria render R$ 800 mil. Balberman, contudo, não levou o cartão amarelo combinado numa partida contra o Avaí para compensar, então, prometeu levar um vermelho contra o Botafogo, e o que só conseguiu depois do fim da partida, quando isso já não valia mais para as apostas, porque as apostas determinam um prazo até o final dos 90 minutos do jogo, né? A Câmara inicia aí na próxima quarta-feira, então, dia 15, uma CPI já para investigar essa questão. O Senado também avisou que vai entrar nesse caso, criou inclusive uma comissão de esporte, e assim como a Polícia Federal também já informou que vai entrar para apurar esse caso. A gente vai chamar agora o Rodolfo Borges, nosso editor daqui do Antagonista e também colunista da revista Cruzoé, para conversar com a gente ao vivo agora e trazer mais detalhes, né, Rodolfo? Inclusive, você subiu essa reportagem para a gente lá no site, e a gente sabe o risco, inclusive, né? Há um risco, de fato, Rodolfo, do Brasileirão ser paralisado? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kenzo. Boa noite, pessoal do papo, do chat. Então, esse boato começou a correr essa semana, né? Um jornalista da Globo, do Sport TV, fez um comentário, foi mal interpretado, e aí começou a circular que o Campeonato Brasileiro ia ser interrompido. A CBF soltou uma nota para garantir que não, isso não é cogitado. O ministro Flávio Dino, da Justiça, entrou nessa também já, né? Quando a Polícia Federal entrou, ele também entrou, passou a comentar esse assunto. Ele disse também que não vê indícios para parar o campeonato ainda. Daí essa é a questão que fica em suspenso, porque o que aconteceu essa semana é que começaram a ser revelados detalhes do inquérito do Ministério Público de Goiás, da Operação Penalidade Máxima. Essas mensagens, por exemplo, essa mensagem que você leu agora, esse áudio, ele surgiu hoje. Estava já na operação, todo mundo ficou sabendo dele hoje. E aí, à medida que a gente vai sabendo de detalhes da trama, né, a coisa vai esquentando, vai vir agora a CPI, o Senado vai ter investigação também. Então, assim, dependendo de quem comparecer e do que disser nessas comissões, aí a coisa pode esquentar e aí pode mudar um pouco o ritmo, inclusive do Campeonato Brasileiro, porque uma coisa eu posso garantir, por enquanto não tem problema. Agora, no final do campeonato, quando os 4 times tiverem definidos, né, quais serão os rebaixados, dificilmente esses times não vão alegar
alguma questão para tentar evitar esse rebaixamento. Isso aí já aconteceu antes por aqui e é muito fácil de prever, essa previsão é fácil. Sim, sem dúvida, essa confusão no final do Campeonato Brasileiro, que é de pontos corridos, geralmente já acontece com frequência, né, pelos times que são rebaixados. Imagina numa situação de uma denúncia como essa que está sendo apurada pelo Ministério Público de Goiás. Graeb, quero te ouvir sobre essa situação e esse imbróglio todo no futebol brasileiro, né, envolvendo essas apostas. Tem medida, inclusive, já tomada ali pelo Palácio do Planalto para poder acompanhar esses sites de apostas também, inclusive que deve sair pelos próximos dias. Graeb, quero ouvir você sobre esse assunto. É uma tristeza isso, né? Porque, enfim, é uma coisa que tem uma importância grande na vida do brasileiro, né? Na vida das pessoas, na vida das famílias. Eu tenho um filho apaixonado por futebol, por exemplo, um adolescente, que está perturbado com a ideia de que, enfim, o jogo de que ele gosta tanto possa ser alvo desse tipo de manipulação, desse tipo de desonestidade, né? Infelizmente é isso, né? Nada está a salvo da malandragem, do crime, né? Então é muito importante que aconteça, sim, a investigação. Acho que é um tema que merece, sim, a CPI. Futebol é uma bobagem, mas é uma das coisas boas, vamos dizer assim, que as pessoas têm aqui no Brasil, no cotidiano delas. É uma coisa que une família, que a gente está cansado de ver imagem de pais com filhos pequenos nos estádios. Enfim, tem o seu lado, às vezes, violento, o futebol, mas também tem um lado social muito legal, o futebol no Brasil. E vou usar a palavra de novo, né? É uma desgraça ver isso maculado por esse tipo de trama, né? E por essa falta de escrúpulo de jogadores que estão em times grandes. Não são jogadores que estão ganhando merrequinhas em times de terceira, quarta divisão, né? Sim. São jogadores que estão em times grandes mesmo. O Bauerman é do Santos, poxa. Então, espero que essa história toda se desenrole rápido, né? E concordo com a sua profecia, Rodolfo. É isso mesmo. Cair de uma divisão para outra não é só uma mancha ali na história do clube, é um problemão, né? Porque o dinheiro diminui bastante, a participação em direitos de televisão e de um monte de outras coisas. É uma desgraça, não só esportiva, mas é uma desgraça econômica para o clube e tal. Então, com certeza, a gente ainda vai ouvir falar muito sobre essas apostas, esses jogos que teriam sido manipulados, né? Rapidinho, Wilson, essa CPI que deve ser instaurada talvez na semana que vem, inclusive na Câmara dos Deputados, né, Wilson? Assim, essa deve ser uma daquelas CPIs úteis, né? Porque as outras ainda estão bate-cabeça, né? CPMI dos atos do 8 de janeiro, a oposição foi com muita sede ao pote, e o governo fez toda uma articulação e dominou os postos-chave, e tem a CPI do MST, que provavelmente também vai ser instalada já na próxima semana, a depender do Arthur Lira, né? Mas essa vai ser uma CPI também de muita gritaria. Essa CPI do futebol, acho que ela tem essa sim, vai ter um caráter um pouco mais didático. Agora, eu não posso perder a piada, né? Que me desculpe o chat, Graeb, Rodolfo, eu como bom flamenguista não posso perder a piada. Porra, isso acontece logo no ano em que o Botafogo é líder do brasileiro, rapaz. Rapaz, no ano o Botafogo passa anos sem liderar um brasileiro e me acontece essa confusão no ano em que o Botafogo é líder. Brincadeira, olha, o Botafogo, olha, eu vou ser solidário aos senhores botafoguenses, tá? Porque o Flamengo ainda briga na justiça até hoje por causa da taça das bolinhas lá no Supremo, enfim. Então, essa briga já acabou, hein, Wilson? Essa briga já acabou. A briga já acabou, definida. O Sport já ganhou essa taça. O Sport já... Não, tá definido. Inclusive, a gente chegou... que vale o símbolo.
Não, eu até concordo que o flamenguista tem que comemorar aquele título lá, mas o STF já definiu essa causa com o voto do flamenguista Marco Aurélio Mello, inclusive, contra o Flamengo. Legalmente, a taça é do esporte. No STF está encerrado já. Agora, Rodolfo, você é São Paulino que nem eu, né? Isso. Se o São Paulo começar a capengar de novo, é bom que acabe logo esse campeonato mesmo, né? Porque do jeito que as coisas andam, meu amigo. Não. Por mim, o Campeonato Brasileiro acabaria hoje, porque o São Paulo está muito longe da zona do rebaixamento. A gente começou o ano assim, né? Querendo se livrar do rebaixamento. Mas hoje, pelo menos, uma coisa que eu, entre outros torcedores, podemos celebrar é que não tem, por enquanto, ninguém do São Paulo envolvido nessa história da manipulação. Então, né, a gente vai catando ali alguma coisa que pode usar. Por enquanto, ninguém é de São Paulo. Tem alguns atletas aí da Série A, como a gente comentou, né? Tem do Bragantino. Tem quatro jogadores que já admitiram que participaram do esquema, né? Só 4. Outros 3 foram denunciados, né? Árbitro nenhum até agora, né? Não, o último problema que a gente teve grande foi de arbitragem, né? Que era a máfia do apito, 2005. Inclusive, eu até mencionei hoje também no meio-dia em Brasília que a última CPI que teve, né, de futebol na Câmara não acabou muito bem. O relatório nem sequer foi votado, era 2016, e aí foi também no meio do impeachment da Dilma, era confuso, mas era aquela época que estavam prendendo um monte de ex-presidente da CBF, da FIFA, estava todo mundo preso, e ela não foi tão bem. Vamos ver essa agora. Essa agora, aproveitando o que o Wilson falou, as casas de aposta que estão para ser regulamentadas, né, pelo governo, elas têm muito interesse, né, em que isso funcione. Porque, né, apesar de que a partir de agora vão ter que pagar imposto e tal, mas sem confiança não tem como você vender uma aposta, né? Então, eles devem ser, o Felipe Carreiras conversou com a gente, tem uma entrevista na Cruzoé dessa semana, disse que está interessado em ouvir os representantes das casas de aposta também, né? E eu imagino que eles vão querer participar, porque eles agora também têm que deixar claro que eles não têm nada a ver com essa história e eles querem acertar as coisas, né? Então, acho que vai ser didático, como o Wilson falou, assim, para a gente entender também como que funciona todo o esquema. Eu estava pesquisando agora, porque, né, se tornou uma grande história. Tem trade, você pode fazer trade no meio da aposta. É um negócio que eu não estava por dentro disso. Além de apostar em cartão, escanteio e tal, você pode mudar a sua aposta no meio do caminho. Você pode mudar. Eu sei porque eu fiz isso na Copa do Mundo, Rodolfo. Eu estava participando junto com meu filho na Copa do Mundo, acompanhando os jogos da Copa, e a gente conseguia mudar esses resultados ao longo do tempo de jogo, que vale, na verdade, essa aposta só vale para os 90 minutos realmente fechados ali, né? Daqui a pouco vai ter derivativo, vai ser que nem mercado financeiro, derivativo, futuros. É isso aí, é isso que eu estou dizendo. Eu tenho um trade, tem uma das bets que ela simula o trade diário é um universo que, assim, agora a gente de fato vai regulamentando, começar a entender melhor como é que as coisas estão funcionando. Tem estimativa de que é mais de 1.000 sites disponíveis. Nenhum deles está no Brasil, porque não foram regulamentados, então nenhum está aqui. Agora o brasileiro está jogando. Boa. Só para contar um bastidorzinho rápido aqui, Kenzo, eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas o Rodolfo falou do Marco Aurélio Mello. Eu lembro que durante o jogamento do Mensalão, teve ali, acho que, se não me engano, no final do ano, teve uma conversa do Marco Aurélio com uma rodinha de jornalistas, né? O Marco Aurélio Mello, como bom flamenguista, ele naquele momento tirava sarro do Botafogo, né? Então ele contou uma piada ruim, horrível a piada, dizendo que uma criança foi para uma delegacia de assistência à criança e ela foi questionada pelo delegado: para onde você quer ir? E aí o Marco Aurélio Mello falou exatamente isso: oi, doutor, eu quero ir para o Botafogo, porque o Botafogo não bate em ninguém. Nossa, imagina o constrangimento de uma roda de jornalistas. Enfim, precisava contar essa história do mensalão, um bom mensalão. Valeu, Wilson. Olha só, o Wilson continua aqui, claro, com a gente também, porque, Rodolfo, posso te liberar então já aqui. Obrigado pela participação ao vivo hoje. Ontem, Rodolfo participou
gravado aqui com a gente. Rodolfo, portas abertas, a casa é nossa, volte sempre, e eu tenho certeza que você vai voltar muito ao longo da semana que vem, porque a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto, então. Obrigado, até a próxima, Rodolfo. Valeu, hein?